Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioengenharia dos Solos. Nesta aula falaremos sobre plano de recuperação de áreas degradadas. Plano de recuperação de áreas degradadas. Então, também chamado de PRAD, né? Existem diversos modelos e modos, metodologias para a recuperação de uma área degradada. Entretanto, a escolha desses modelos, dessas metodologias, dependem muito da situação da área degradada, das condições dessa degradação, enfim. Então, para que todo o procedimento da recuperação seja realizado de uma forma correta e que de fato atinja o objetivo, que é a reabilitação, a recuperação dessa área, é importante que seja elaborado um plano de recuperação de áreas degradadas. Para isso, no final das contas, o que é o plano de recuperação de áreas degradadas? Ele vai orientar a execução e o acompanhamento da recuperação ambiental, de uma determinada área. Lembrando que é sempre bom lembrar alguns aspectos e alguns termos como recuperação ambiental. Existem lá as 3 modalidades, reabilitação, restauração e remediação ambiental. E justamente essas metodologias serão descritas em um PRAD, enfim, num planejamento para a recuperação dessas áreas degradadas. Então, o que precisa de ter? Quais são os pontos que devem aparecer em um plano de recuperação de áreas degradadas? Bom, o primeiro deles é a caracterização da área degradada e dos agentes causadores da degradação. Então, se a gente pensar quem são, no nosso caso aqui da disciplina, quem são os agentes causadores da degradação? Erosão, são os processos erosivos. E quando a gente fala da caracterização dessa área degradada e dos agentes, existem diversos níveis de caracterização da área. A primeira delas é uma caracterização do meio biótico mesmo, que o objetivo é fazer uma caracterização fitofisionômica e florística também, em que vai se levantar os tipos de flores, de vegetação que tem ali, quais são as fitofisionomias, e também e tentar indicar quais eram os tipos originais dessa degradação e também apontar e listar a fauna encontrada naquela região, pensando sobretudo nas espécies endêmicas e aquelas também com possibilidade de ameaça de extinção. Quando a gente pensa na caracterização do meio físico, aí sim a gente vai fazer aquela caracterização básica, que eu imagino que todo mundo que mexa com geociências tem uma leve noção, que é a caracterização do clima, a caracterização do solo, da topografia, da geologia e alguns outros aspectos que descrevam bem o meio físico. E obviamente que com isso sempre vão ter, sempre serão gerados mapas, e para a localização de todos os elementos descritos, levantados não só na caracterização do meio físico, mas também na caracterização do meio biótico, ok? E um outro tópico importante é a caracterização da degradação na área, que visa identificar os processos degradantes, os processos de degradação, que no nosso caso é a erosão, repetindo, e com isso identificar os danos e também o tempo de atuação desses processos de degradação. Bom, e a partir da caracterização dessa área degradada, das características dessa degradação, vai ser realizada e apontada a escolha dessa proposta de recuperação ambiental, partindo do pressuposto, quanto tempo, Quanto tempo que esses processos erosivos atuam? Qual a intensidade, Conforme a morfologia, da área e essas características também de evolução do processo erosivo,
são escolhidos, né, elaborada uma proposta de recuperação dessa área degradada, com a definição dos parâmetros que devem ser recuperados, a adoção de modelos de recuperação, né, e com isso o detalhamento das técnicas que serão adotadas, né? E nessa tem que ter também uma inclusão do monitoramento e avaliação da efetividade da recuperação, que querendo ou não, recuperar uma área degradada é simplesmente ir àquela área, fazer, né, algumas intervenções com o objetivo de reabilitar ou restaurar a área e abandonar sem nenhum tipo de monitoramento. E, por fim, nos itens que devem estar contidos em um plano de recuperação de áreas degradadas, é a previsão de insumos, de custos e os devidos cronogramas. Esse roteiro que eu acabo de explicar, ela é voltada para a elaboração de um plano de recuperação de áreas degradadas, mas bem geral, né? Independente das técnicas que serão utilizadas. Mas no nosso caso, se a gente pensar nos itens aqui listados, escolha da proposta de recuperação, definição dos parâmetros a serem recuperados, adoção de um parâmetro de recuperação e o detalhamento das técnicas e as ações adotadas, serão todos itens, né? São todos itens que estão relacionados com os projetos de bioengenharia, né? Que aí sim vai entrar a elaboração de um projeto de bioengenharia para que caiba nesse plano de recuperação de áreas degradadas. Bom, mesmo, né, a gente vai falar um pouquinho desses projetos de bioengenharia, o que é necessário. Na realidade, o procedimento é muito correlato, né? Vocês vão ver à frente que o procedimento é muito correlato de um projeto de bioengenharia e um plano de recuperação de áreas degradadas. Entretanto, o que é oficialmente que é exigido é o plano de recuperação de áreas degradadas. Para a elaboração de um projeto de bioengenharia, né, o primeiro item aí é a verificação dos antecedentes naquela área. E justamente quando a gente pensa em verificar os antecedentes, a ideia é levantar um histórico sobre a ocorrência dos processos erosivos, né, quais outros processos que se instalam naquela região. O nosso segundo ponto é o objetivo e alcance, né? Quais feições dentro daquela área serão recuperadas, que tipo de recuperação, né, que tipo de recuperação que a gente pretende ali e o alcance dessa recuperação. Também é muito importante, né, que sejam realizados estudos hidroclimáticos. E esses estudos hidroclimáticos, eles na realidade apontam para uma visão sistêmica do funcionamento, né, dos fenômenos, dos processos naturais aí. E o que acontece, né? Nos estudos hidroclimáticos, a água vai ser o elemento principal na nossa análise, né? Sendo que a gente tem que considerá-la o fator de entrada de energia e matéria no sistema hidrográfico. E também vai ser responsável por desencadear os diversos processos naturais, né? Como precipitação, infiltração, escoamento, né? Todas aí relacionadas ao ciclo hidrológico. Então, consequentemente, né, se a gente está fazendo uma análise relacionada ao ciclo hidrológico, a gente tem que pensar, né, que tem uma grande influência do clima, né, em uma determinada área, justamente levando em consideração que o clima é um fator de interação entre os diversos componentes bióticos e abióticos. E para análise, né, para essa análise hidroclimática, a melhor área, a melhor escala de análise justamente é a bacia hidrográfica, que ela é de fácil, uma bacia hidrográfica, ela é de fácil delimitação e, consequentemente, é uma área bem restrita e de fácil entendimento. Um outro ponto, né, que deve estar contido aí para embasar os projetos de bioengenharia, né, é o estudo dos solos, necessariamente. E esses estudos dos solos, eles, né, são de qual ordem?
De qual ordem? De ordem física, química e mecânica. Porque a gente sempre tem que pensar, se eu tenho um grande processo erosivo degradando uma determinada área, quais são os tipos de intervenção que nós faremos? E a se pensar na bioengenharia, né, é inevitável que seja necessário não só a utilização de vegetação, então para isso é muito importante que se tenha noção das características das propriedades químicas desse solo, e para as intervenções físicas e mecânicas, né, para possibilitar o estabelecimento dessa vegetação e modificar a dinâmica aí do escoamento superficial, é de extrema importância que se tenha noção das propriedades físicas e mecânicas desses materiais, que no caso, né, são os solos. Do ponto de vista das propriedades físicas, a gente, né, precisa saber de índices físicos, que os índices físicos são relações entre peso e volume do solo, granulometria, né, que baseia-se na análise granulométrica, a plasticidade, que são índices de consistência, né? Se a gente pensar um solo, ele tem um material, ele pode se comportar como líquido, né, como líquido sólido e também tem uma outra denominação aqui na geotecnia, que é o semissólido. Então, na realidade, o índice de plasticidade vai representar um teor de umidade do solo em que vai haver uma mudança de comportamento. A exemplo, o teor de umidade em que o solo passa a ter comportamento fluido, ou seja, como líquido, né? Também é necessário, né, também como propriedades físicas do solo, tem-se compactação e permeabilidade. Quando a gente pensa nas propriedades químicas, para essas análises, a gente vai precisar de informações como pH, teor dos diversos nutrientes, né, nitrato, matéria orgânica, potássio, sódio, enfim, e CTI. Né? CTI aqui no nosso caso é o termo utilizado para designar capacidade de troca iônica. E quando a gente pensa nas propriedades mecânicas, nós temos duas, compressibilidade e resistência ao cisalhamento. Compressibilidade vai estar associado com a deformação de um solo, com o adensamento desse solo, né? E essa deformação, quando a gente coloca um peso sobre ela, lentamente, aquele material vai perdendo a água, lentamente vai sendo expulso dos poros e o material vai tendo uma redução volumétrica, né? Uma redução volumétrica e vertical, muito associada a argilas, E a resistência ao cisalhamento, que é a obtenção daqueles dois parâmetros que discutimos em aulas passadas, que é a coesão do material e o ângulo de atrito interno, né? Que a gente discutiu naquela aula em que eu falava um pouco sobre a estabilidade de taludes e como a vegetação ia interferir, né, nos cálculos do fator de segurança de uma análise de estabilidade. Quando a gente pensa, voltando nas propriedades físicas, aqui eu quero mesmo só indicar os métodos como essas propriedades físicas elas são obtidas. Bom, aqui é uma sequência de peneira, né, para os solos um pouco mais grossos, né, e que a gente coloca um determinado peso de solo, uma mesa vibratória e com base no que fica retido em cada
no que fica retido em cada peneira, a gente pesa novamente individualmente o conteúdo retido em cada peneira, então a gente consegue fazer o gráfico de variação granulométrica. Aqui esse é o aparelho de casa grande e é um dos equipamentos utilizados para trabalhar para determinar a plasticidade. Neste caso, o aparelho de casa grande é utilizado para determinar o limite de liquidez. O limite de liquidez, que é o momento em que o material, o solo, que é a determinação do teor de umidade do solo, em que ele passa a se comportar de maneira fluida. Aqui são exemplos, um exemplo de procedimentos para determinação, da compactação de material, para fazer testes de compactação, e aqui é um exemplo de um permeâmetro que tem como finalidade, um tipo de permeâmetro que tem como finalidade determinar parâmetros como permeabilidade dos solos, que é um parâmetro muito importante. E quando a gente pensa nas propriedades químicas, como pH, teor de umidade e capacidade de troca iônica, na realidade o que se tem são ensaios de laboratório mesmo convencionais. E por fim, para a determinação das propriedades mecânicas, compressibilidade e resistência ao cisalhamento, aqui já é um equipamento automatizado para a determinação de compressibilidade. Uma amostra de argila é colocada em um êmbolo e submetida à compressão nessa máquina, e daí a gente consegue tirar algumas informações quanto ao coeficiente de compressibilidade de um determinado solo, que vai indicar se ele vai ser mais ou menos compressivo, se ele vai ou se ele vai demorar mais ou menos para causar recalques na superfície depois de submetido a uma carga. E resistência e cisalhamento é o teste, que vai ser o ensaio que vai ser utilizado para a obtenção do coeficiente do ângulo de atrito interno e da coesão. Então, basicamente, o que se tem? Esse solo ele é moldado, como a gente pode ver aqui, esse solo é moldado, aqui ele está dentro de um plástico para ele não romper e espalhar para todo lugar. Então, ele é submetido ao ensaio de tensão, de compressão, triaxial, em que há uma tensão, σ1 vertical principal sendo submetida aqui e também uma pressão σ3 sendo submetida na lateral. Então, no momento em que esse material se rompe, aí a gente tem σ1 e σ3 e com os quais nós utilizaremos para fazer o círculo de Mohr, para desenhar o círculo de Mohr e, consequentemente, com diversos corpos de prova, depois de diversos corpos de prova ensaiados, a gente é capaz de determinar a envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb. E então, ainda são necessários levantamentos topográficos detalhados e também de fotografias aéreas para poder melhorar o embasamento do tipo de intervenção e, por fim, o detalhamento das soluções de engenharia. Essas soluções de engenharia a qual eu me refiro, de fato, são intervenções, caso necessárias, intervenções maiores, cortes muito grandes em taludes, em que talvez seja necessária a utilização de equipamentos mais pesados, enfim. Até mais!